Fala galera, tudo bem com vocês? Tudo beleza? Para você que está passando agora nesse canal e ainda não me conhece, muito prazer, eu sou Ricardo Souza, trader esportivo. E no vídeo de hoje, galera, eu tô aqui para falar para vocês aqui sobre os jogos que vai ter da Champions, beleza? Jogos que vai aí abrilhantar a nossa terça-feira, porque hoje tá bem cruel de jogos, é um dia muito ruim de jogos mesmo. Apesar que os jogos que já aconteceram aí, pegamos ótimos greens na nossa consultoria, tá? Nos jogos que teve aí. De todas as entradas que mandamos lá, por enquanto só bateu um red, graças a Deus aí estamos num bom lucro já pela manhã, beleza? E é o seguinte, galera, começar a falar desse jogo do Dortmund contra o Paris Saint-Germain. Esse jogo está previsto para 5 horas da tarde, tá? Jogo que o mercado, galera, o mercado entende que é um jogo para gols, um jogo para over, como vocês podem ver aqui. O over 1.5 FT está pagando apenas 14% sobre o investimento aí, tá? Então o mercado ele já identifica que esse jogo ele é de muitos gols, ele é um jogo over. E eu também acredito assim, eu também acredito que dessa maneira, que esse jogo ele tem uma tendência para gols mesmo. Se a gente for pegar os últimos jogos, tanto do Dortmund quanto do Paris Saint-Germain, você tem aí o Dortmund que vem sofrendo gols com frequência dentro de casa, né? Não só dentro, mas fora de casa também, mas também vem marcando com regularidade. Geralmente eles sofrem gols para depois buscar o resultado. Geralmente tem sido dessa forma os jogos do Dortmund. Os jogos do Dortmund têm batido a casa do over 2,5 a 3,5, né? Como vocês têm acompanhado os últimos jogos deles no campeonato, no campeonato da alemão, tá? Campeonato alemão, da Bundesliga. Já pro lado do Paris Saint-Germain, o Paris Saint-Germain é um time que dificilmente perde seus jogos na França, né, campeonato francês. Isso ao longo dos anos vem acontecendo. O Paris Saint-Germain, ele realmente é o melhor time da França, né, apesar que os times da França não são tão fortes assim. Mas, como nós temos visto, o Paris Saint-Germain ele tem marcado gols com regularidade, mas nesses últimos jogos ele vem sofrendo também. Pega um exemplo aí do último jogo que ele fez fora de casa contra o Amiens, né? Onde eles começaram tomando uma sacolada de 3-0, aí no finalzinho do primeiro tempo conseguiu aí diminuir, fazendo 3-1. Aí no segundo tempo eles empataram, chegaram até a fazer 4-3, mas no finalzinho do jogo eles cederam o empate, onde ficou 4-4, foi um jogão. Mas ainda assim, o Paris Saint-Germain tem deixado muito a desejar no seu sistema defensivo. E nós temos aqui um encontro de duas equipes muito ofensivas, que marca muitos gols, tá? Mas a defesa do Dortmund é uma defesa frágil. Praticamente o Dortmund não tem meio campo. E se o Paris Saint-Germain souber explorar isso, com certeza pode até ser que ganhe esse jogo do Paris Saint-Germain, ou do Dortmund, tá? Okay? Bom, mas vamos lá. Falando um pouquinho aqui do Borussia Dortmund aí nos últimos 10 jogos, na sua condição de casa e fora, tanto em amistoso, campeonato alemão, jogo de Copa, tá? Bom, eles marcaram nos últimos 10 jogos 29 gols e sofreram 17, então dá para ver que é uma defesa que sofre muitos gols, essa defesa do Dortmund, tá? Desses 10 últimos jogos, o Dortmund conseguiu marcar pelo menos um gol em 8, tá? E sofreu pelo menos um gol em 7 dos últimos 10, tá? 90% dos jogos do Dortmund ocorreram o over 1,5 e 80% o over 2,5, tá? Então aqui você já vê aqui que tem uma tendência mesmo que o Dortmund ele se encaixa nesse perfil de over 1,5, over 2,5, ok? Nos últimos 3 jogos que o Dortmund fez pela Champions, tá? Dentro de casa, foi o seguinte. O último jogo foi contra o Barcelona, onde o jogo terminou 0-0, mas o Dortmund pressionou, amassou o time do Barcelona, não ganhou por detalhes, tá? Só não fez o gol por detalhes, mas foi 0-0 o jogo. Mas os outros 2 jogos, eles fizeram, tô aqui com a minha colinha, tá? Que eu analisei esse jogo aqui. O Dortmund ele jogou contra a Inter de Milão, tá? Onde foi 3-2 essa partida. Eles começaram tomando 2 gols no primeiro tempo, tá? E conseguiram aí virar no segundo tempo, ok? Então, como eu falei, o Dortmund é um time que começa sofrendo gols, mas depois consegue se recuperar, fazer os seus golzinhos aí, tá? Ele também fez um jogo contra o Slavia Praga, que foi o seu terceiro jogo aí,
ou melhor, foi o seu primeiro jogo em casa, né, contra o Slava Praga aí, onde foi 2-1 esta partida, tá bom? Ou seja, então bateu aí a casa do over 1,5, 2,5, dos últimos 3, 2 bateu over 1,5, 2,5, ok? Pelo lado do PSG, galera, é o seguinte, pelo lado do PSG, nos últimos 10 jogos, na mesma condição do Borussia, tá? Contando aí o campeonato alemão, ou, perdão, o campeonato aí francês, e também jogo de Copa aí da França, tá? O Paris Saint-Germain tem um excelente ataque que dos últimos 10 marcaram 33. Lembrando que o Neymar não atuou nos últimos jogos do Paris Saint-Germain por ter se machucado, tá? Bom, vamos lá. Dos últimos 10 jogos eles marcaram 33 gols e sofreram apenas 9 gols, ok? Dos últimos 10 jogos, começou a pitar aqui. Dos últimos 10 jogos aí que o PSG fez, eles marcaram pelo menos um gol em 100%, ou seja, eles marcaram pelo menos um gol nos 10 jogos que eles disputaram. E sofreram pelo menos um gol em 5 partidas, em uma média baixa, tá? Mas lembrando que isso é jogo no campeonato francês e na Copa da França, ok? Onde os times lá são mais fracos, beleza? Bom, 90% dos jogos do Paris Saint-Germain ocorreram aí over 1,5 e 80% a mesma média do Borussia Dortmund, o 2,5, beleza? Bom, dos 3 jogos que o Paris Saint-Germain fez pela Champions até agora fora de casa, foi o seguinte: contra o Galatasaray, que foi o último jogo, eles ganharam por 1-0, ok? Contra o Clube Bruges, eles foi uma goleada de 5-0. E contra o Real Madrid, que foi um jogaço também, empatou em 2-2, beleza? Bom, é o seguinte, média de gols do Borussia Dortmund é de 2,19 e do Paris Saint-Germain é de 1,87. Então, ou seja, obviamente que o mercado entende que esse jogo é de over, obviamente que nós entendemos que esse jogo ele é para gols, tá? Agora, eu tô aqui na Betfair, qual o mercado que eu acredito que eu provavelmente já tenho uma ideia do qual eu posso trabalhar? Eu vou esperar pelo menos 10 minutos de jogo para que as odds elas valorizem pouco mais, tá? Mas as odds aqui já estão muito boas para você fazer uma entrada. Vamos supor, você pode pegar a sua stake, dividir ela em partes e ir colocando aos pouquinhos. Você já faz uma entrada pegando a odd que já está, tá? E depois que ela for subindo, você vai colocando mais até completar a stake, o total da stake que se for trabalhar, beleza? Bom, olha só, o mercado que eu vou indicar aqui para vocês que eu acredito é o over 2,5, tá? O over 2,5 está pagando já uma cotação de 1,45 aqui, beleza? Esse seria o over 2,5. E o ambas marcam que está pagando 1,42. São os dois mercados que eu acredito, tá? Que vai bater, ok? Por quê? Porque os jogos do Dortmund, como eu falei na Champions, os dois jogos que eles fizeram dentro de casa aí, teve o ambas marcam e o over 2,5. Do Paris Saint-Germain teve o 2,5, tá? Bateu o 2,5 e porém um jogo foi apenas ambas marcam. Porém, nós temos, como eu falei, nós temos um time do Dortmund que é muito ofensivo e o time do Paris Saint-Germain que tem dado mancada defensivamente, tá? Então acredito desses dois mercadinhos aí, over 2,5 e ambas marcam. HT, tem tendência de HT, tá, galera? Mas as odds tá meio esmagadas aqui, tá? Ó, tá pagando 26% no 0,5 HT. É um mercado que eu olharia com muito carinho. Se esse jogo chegar aos 20 minutos aí, sem haver gols, dá para você trabalhar também com esse over 0,5 HT, beleza? Ok? Olha só, é o seguinte, galera. Eu não acredito que o Dortmund venha ganhar do Paris Saint-Germain no primeiro tempo, mas não é uma entrada que eu vou recomendar, mas fiquem de olho, porque se o Paris Saint-Germain estiver jogando com mais perigo para cima do Dortmund, estiver mais próximo do gol do que o Borussia Dortmund, vale a pena vocês meter aqui um back Paris Saint-Germain HT com de 2,86, ou então vocês podem meter um back aqui, Paris Saint-Germain com de 2,4, ou se você quiser fazer na segurança, um lay Dortmund, ok? Isso se o Paris Saint-Germain estiver mais próximo do gol, ok? Beleza? Porque a minha entrada, a entrada indicada aqui é o over 2,5 e o ambas marcam. Correto? Beleza? Agora eu vou puxar aqui e vou entrar aqui, vou falar aqui um pouquinho do jogo do Liverpool, ok? Vou pegar aqui. Pronto.
Esperar aqui entrar. Deixa minha câmera um pouquinho mais para cima. Beleza? Bom, jogo do Atlético de Madrid e Liverpool, galera. Seguinte, o mercado aqui, só pelo over 1.5 FT, o mercado já não acredita que esse jogo seja de gols, ok? Se você pegar aqui, deixa eu pegar aqui. Se você pegar aqui opa, entrei errado. Ó, só o over 0.5 FT já está pagando 13%. Essa odd, galera, essa odd, como o jogo ele tem tendência a gols, essa odd ela chega a esse valor quando tá 35 minutos de jogo e o jogo tá 0-0, tá? Ou seja, pré-live já está pagando 13%. O mercado já entende que é o jogo de under, tá? Como você pode, vamos pegar aqui, ó, o 3,5. Tá pagando, opa, vamos de novo, 3,5. Tá pagando até que legal, viu? 3,5, 1.21, ok? 1.21. Vamos lá. Bom, é o seguinte, falando do jogo do Atlético aqui, eu acredito o seguinte, galera, vamos lá. Falando um pouquinho, rapidinho aqui desse jogo, o jogo do Atlético dos últimos 10 jogos que eles fizeram nas suas condições, tá? De jogo da Campeonato Espanhol e Copa Espanhola, eles marcaram 11 gols nos últimos 10 e sofreram 10 dos últimos 10, tá? Eles marcaram pelo menos um gol desses últimos 10 em 6 partidas e sofreram pelo menos um gol em 7, ok? 60% dos seus jogos ocorreram over meio, uma média baixa, na minha opinião, e 60% ocorreram o under 2,5, presta atenção, under 2,5. 80% foi predominante na minha análise, o under 3,5, tá? Pelo lado do Liverpool, é o seguinte, pelo lado do Liverpool foi dos últimos 10 jogos, em todas as condições, eles marcaram 18 gols e sofreram apenas 3 gols. Eles marcaram pelo menos um gol em 100%, tá, dos últimos 10 e sofreram pelo menos um gol em apenas 2 jogos. 60% dos seus jogos ocorreram over 1,5 e 70% dos seus jogos o under 2,5, tá? E que foi predominante o under 3,5, 80%, ok? Dos últimos 3 jogos que o Atlético de Madrid fez em casa pela Champions League, o último jogo foi contra a Juve 2-2, ok? Teve o penúltimo jogo que foi contra o Leverkusen, foi 1-0, que o Atlético ganhou de 1-0, e contra o Lokomotiv de Moscou, que ganhou de 2-0, ok? O time do Liverpool jogou, né, o último jogo aí, fora de casa, contra o Napoli, mas com o time, sem ser o time titular. Então vamos colocar que esse jogo nem conta muito para uma análise, vamos colocar uma análise mais avançada, né, para a gente pegar mais informações. Mas eles perderam de 2-0 para o Napoli. Eles fizeram o jogo contra o Genk, ganharam de 4-1 deles, ok? E jogaram contra o Salzburg, onde eles ganharam de 2-0, jogando com o time titular, beleza? Seguinte, o que eu acredito... detalhe, a média de gols do Atlético é de 0,8 e do Liverpool 0,9, tá? Uma média aí de realmente não chega a nenhum gol direito, né? Chega a um gol, vamos colocar assim, não passa de um gol. O que eu acredito nessas entradas aqui, galera? Olha só, presta atenção. Bom, em primeiro lugar, eu acredito num lay Atlético de Madrid, um lay Atlético de Madrid, ok? Não acredito que o Liverpool perca esse jogo, o Liverpool aí tá voando, é um time que marca poucos gols, mas marca, e quando marca, dificilmente perde o jogo, né? Principalmente aí se tomar um gol e a odd estiver boa para entrar, pode entrar no lay Atlético que vocês vão lucrar, mas eu acredito aí que o Liverpool não perca esse jogo, tá? Então o lay Atlético é de valor, ok? Um under, galera, um under 2,5. O under 2,5 aqui é o seguinte, vocês podem pegar esse under 2,5 e pegar 10% do seu investimento e vazar do mercado. Então, Ricardo, quanto tempo eu posso ficar exposto aqui nesse mercado? Olha, você pode ficar exposto nesse mercado até 15 minutos aí. Não passe de 15 minutos, beleza? Não passe de 15 minutos que só vai despencar, beleza? Tá certo? Outro mercadinho que eu acredito bastante é o 3,5. Tá pagando 21%. Não é ruim não, galera. Não é ruim não. Se vocês botar aí 100 pila aí, 21% aí, galera. É 20 dólares, 21 dólares aí que vocês lucram. Claro que vocês ficariam o jogo inteiro. Mas eu não acredito que esse jogo tenha 4 gols na partida. Tá?
tá? Então vamos colocar assim, é uma entrada até mais segura de se fazer, beleza? Então, mas se você quiser também pegar aí 10, 15% também tá tranquilo, tá? Se 15 minutos no over 2,5 já vai bater mais que 10% do seu investimento, aqui então nem se fale, tá? Então é a entrada que eu indico. Vamos para o intervalo, tá? Vamos para o intervalo. Aqui é o seguinte. Essa odd do under, olha só, o under 1.5 HT tá muito boa, galera. Vou explicar por quê. Olha só. O último jogo do Atlético de Madrid contra a Juventus rolou 0-0, ó, foi 2-2 o jogo, mas terminou 0-0 o primeiro tempo, tá? Primeiro tempo. O segundo jogo foi contra o Bayer Leverkusen, terminou 0-0 o primeiro tempo, tá? E contra o Lokomotiv terminou 1-0 o primeiro tempo. Então essa odd, cara, do under 1.5 HT tá muito boa. Falando pelo lado do Liverpool, o Liverpool contra o Napoli, tá? Mesmo não jogando com os titulares, foi 0-0 o primeiro tempo, tá? Contra o Genk foi apenas 1-0 o primeiro tempo, tá? E contra o Salzburg foi 0-0 o primeiro tempo. Então, ou seja, galera, tá de graça essa odd aí, tá? Vale a pena vocês trabalhar. Essa odd ela vai despencar ainda mais, chegar a 15, 20 minutos aí. Meu, vocês podem dar cash out se vocês quiserem aí, porque vai estar pagando praticamente aí quase o lucro inteiro do investimento, beleza? Essas são as entradas aí que eu indico. Eu não acredito que o Atlético venha vencer esse jogo, como eu falei, mas eu não vou falar para vocês meter um lay aí, Atlético, porque a odd tá 4.8, tá? Mas as entradas que eu indico under 1.5 HT, under 2,5, ficar 15 minutos, exposto 15 minutos apenas e vazar com investimento, e o under 3.5 FT. E o lay Atlético. São os mercados que eu indico para essa partida. Beleza, galera? Bom, não se esquecendo, se você gostou aí dessa análise, peço para que você já deixe o like de vocês. Desculpa pelo esse vídeo aí grande, mas é assim mesmo, tá? A análise é assim mesmo. Vai ajudar bastante vocês aí a operar nesse jogo, tá? Já vai dar um norte para vocês. Se inscreva no meu canal, se você ainda não é inscrito. Ative o sininho para que toda vez que eu postar algo novo no canal, você vai ficar por dentro de tudo que tá rolando, beleza? E deixa o like, beleza? Tem um campo de comentários aqui. Qualquer coisa vocês comentem aí o que vocês acham. Qual o placar que vocês acham que vai rolar nesse jogo? Quanto vocês acham que vai rolar nesse jogo do Atlético de Madrid? Quantos do Borussia Dortmund contra o Paris Saint-Germain? Vamos fazer lá uma resenha lá da hora, beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo. É nóis, galera.